O Benito Juarez teve uma política liberal, confiscou as terras clericais, quer dizer, as terras que eram dos padres, né, da igreja, ele confiscou. Teve uma iniciativa concedendo mais direito à população, então ele foi um governante mais voltado para as massas populares. Embora a gente não possa falar assim de um populismo evidente no México de uma forma mais contundente, mas não deixa de ter sido um governo voltado para as massas. A adoção de medidas liberais, entretanto, com governo centralizado e com detalhe importante, né, gente? Isso é que judia um pouco. Relações muito estreitas com os Estados Unidos. Relações muito estreitas com os Estados Unidos, elas acabam minimizando a autonomia do país. Ela acaba enfraquecendo. Quando você recebe muita influência de um outro país, as suas decisões, a sua autonomia enquanto país acaba sendo prejudicado. Você é muito influenciado pelos outros. Atualmente, né, no Brasil, a gente está percebendo que uma política externa é muito influente no Brasil. Tudo que o Donald Trump faz nos Estados Unidos de errado, o presidente do Brasil acaba fazendo, copiando, porque idolatra o Donald Trump, simplesmente porque acha que ele é amigo do presidente. E não é bem por aí, né, gente? Precisa ter um pouco de bom senso para analisar melhor e ver o que é melhor para o país. Esse texto... Professor, Oi. tem Oi. como você disponibilizar esses slides depois pra gente? Já está disponibilizado. Aonde que tá? Está lá na plataforma do Google Classroom. Eu postei ontem à noite para vocês. Ah, então tá bom, obrigada. Tá? Do jeitinho que eu estou trabalhando aqui com vocês, ele está lá. Já está tudo prontinho lá para vocês. Vamos lá. Vamos analisar o plano São Luís de Potosí. Declaram-se nulas as eleições para presidente e vice-presidente da República. Abusando da lei das terras devolutas, numerosos pequenos proprietários, em sua maioria indígenas, foram despojados de suas terras, sendo de toda justiça restituir aos antigos possuidores das terras de quem foram despojados de modo tão arbitrário, e se exigirá sejam restituídas a seus primitivos proprietários, a quem será paga também uma indenização pelos prejuízos sofridos. Declara-se lei suprema da República o princípio da não reeleição. Assuma o caráter de presidente provisório dos Estados Unidos Mexicanos, olha aí, os Estados Unidos Mexicanos, com as atribuições necessárias para fazer a guerra ao governo usurpador de Porfírio Dias. Todos os cidadãos da República tomarão as armas para despojar do poder as autoridades que atualmente governam. Então, esses eram os itens propostos no plano de São Luís Potosí pelo Madeiro. Tá? A gente vai percebendo que existe aí uma estratégia de reforma agrária, de devolução de terras aos indígenas. A gente não falou muito, né, sobre os indígenas mexicanos, mas porque a gente também não vai aprofundar muito a história do México. Mas assim como o Brasil, a população nativa do México foi dizimada, né? Sofreram muito com a invasão dos colonizadores. Nos Estados Unidos, então, nem se fala, né? A matança da população nativa foi imensa. E isso os norte-americanos, né? Os norte-americanos não, os estadunidenses, eles passam por cima dessa história tão enegrecida da sua vida, que é como se nada tivesse acontecido.
Bom, aí vocês vão encontrar 3 questões para responder. Estabeleça comparações entre a situação dos camponeses, indígenas e mestiços do Brasil, do México, após o processo de emancipação política desses países. Não é difícil, né, gente? Qual que é a situação dos indígenas, dos camponeses e dos mestiços no México e no Brasil depois da independência? O que aconteceu com os negros do Brasil depois que ocorreu a independência do Brasil e depois que ocorreu o fim da escravidão no Brasil, né? Eles ganharam a liberdade e a dignidade verdadeira? Será? Qual era a intenção do Madeiro ao propor o fim, o princípio da não reeleição? Por que ele não queria mais que acontecesse reeleições? E o terceiro, como a atual Constituição brasileira define a reeleição no país? Eu já vou contar para vocês, tá? Mas eu quero que vocês depois elaborem a resposta de forma bem correta, mas no Brasil funciona assim. O presidente da República, o prefeito e o governador podem ser reeleitos por 2 mandatos, né? Então, ele é eleito e ele pode ser reeleito. Depois, ele tem que ficar uma legislatura fora, né? 4 anos fora do governo, e ele pode, de novo, ser candidato novamente a presidente, ou a governador, ou a prefeito. Se ele for eleito, ele pode ser candidato novamente e ser reeleito. Tá? Então, no Brasil, a reeleição existe por 2 mandatos, né? Um mandato mais a reeleição, depois ele fica um mandato fora, 4 anos fora, e no próximo mandato ele pode ser candidato de novo, se for eleito, ele pode ser reeleito. Tá? Vamos lá. O governo do Porfírio Dias. Um pouco diferente do governo do Juarez, mas ele dá continuidade à maioria das tendências autocratas. Atividades visando o desenvolvimento do país, com o uso de capital estrangeiro, exclusão da classe média e dos camponeses, então não melhorou em nada praticamente a vida da população mais pobre. A ditadura de Dias passou a ser contestada por Francisco Madeiro, que era um liberal. Madeiro saiu como candidato à presidência, mas foi preso durante o processo. O plano de São Luís de Potosí reivindicava a renúncia de Dias e a convocação de eleições livres. Participação de camponeses, indígenas e mestiços nos movimentos armados, então vai ser uma luta sangrenta. A renúncia de Dias em 1911 e Madeiro se torna o novo presidente do México. Aqui, ó, é o quadro que eu falei para vocês que tem uma série de significados nesse quadro. Ele foi pintado em 1926 e ele tem características ideológicas no quadro. É um quadro de José Clemente Orozco, A Trincheira, de 1926. Encontra-se no Colégio Santo Ildefonso, na Cidade do México. A obra de Orozco retrata camponeses que ingressaram no exército rebelde, objetivando acabar com a ditadura de Porfírio Dias. A cor da pele dos 3 homens que aparecem em primeiro plano procura reforçar a formação étnica do povo mexicano, fruto da miscigenação. Então a gente tem o branco, o negro, o índio. As vestes humildes demonstram as duras condições de vida que os levavam ao engajamento do processo revolucionário. Então, roupas simples, mostrando que são pessoas pobres. O homem que aparece entre os 2 outros forma uma cruz com os braços, e o que aparece ao lado, bem no centro da obra, tem o rosto coberto pelo braço, voltado para o chão, em atitude de desespero. Então, é um quadro pintado com uma série de representações. Tá? É um retrato que tem... a ideia é retratar uma cena do cotidiano mexicano durante o processo revolucionário. Tá bom?
Os camponeses chefiados por Pancho Villa e Pascoal Orozco exigiam a reforma agrária radical. No sul, a gente vai encontrar massas camponesas conduzidas por Emiliano Zapata. O cinema, principalmente o cinema mexicano e o cinema dos Estados Unidos, vão retratar esses personagens. A gente vai encontrar muitos filmes que mostram o Pancho Villa, o Pascoal Orozco e o Zapata, Emiliano Zapata. Tem muitos documentários, pessoal. Quem tiver interesse, no YouTube tem muitos documentários sobre esses três personagens aí. Pancho Villa, Pascoal Orozco e o Emiliano Zapata. E tem filmes também mais antigos que mostram esse período aí de conflitos mexicanos. Provavelmente vocês já ouviram falar do personagem herói mexicano, o Zorro, né? Já ouviram falar do Zorro? Sim. Então, o Zorro é um personagem, um herói, um justiceiro mexicano e que está dentro desse contexto, tá? Se vocês tiverem interesse, vocês vão ter um pouco de noção sobre a história do México. Eu acho interessante do ponto de vista para ilustrar a aula sobre esse ângulo aí. Latifundiários e burguesia ligados ao capital estrangeiro desejam que o novo presidente acabasse com os movimentos armados e estabelecessem a ordem no país. Aqui a gente tem a foto dos três, Pancho Villa, Pascoal Orozco e Emiliano Zapata. Tá? Olha a figurão que é o Emiliano Zapata. Né? Para finalizar, questões sociais e o petróleo mexicano eram de interesses dos Estados Unidos, mais o petróleo mexicano. As questões sociais causaram problema, mas o petróleo mexicano era de grande interesse para os Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos, mais os grupos burgueses mexicanos, não desejavam a instalação de um governo voltado para mudanças sociais, porque isso ia atrapalhar os interesses dos Estados Unidos no território. As atividades econômicas mexicanas, marcadas pela dependência do capital estrangeiro, né? Eles eram independentes politicamente até certo ponto, porém dependentes economicamente do capital estrangeiro. Os Estados Unidos vão fazer o quê? Apoiar o general Victoriano Huerta em um golpe de Estado e vão depor o Francisco Madero para evitar a perda de investimento dos Estados Unidos no México. Então, sempre os Estados Unidos mexendo os seus pauzinhos para poder se manter no controle político e econômico do território mexicano. Para finalizar, a Revolução Constitucionalista. Madero foi deposto por um golpe de Estado conduzido por burgueses apoiados pelos Estados Unidos. Três frentes foram formadas: a liberal burguesa, que queria o desenvolvimento capitalista do país, as forças populares, que queriam autonomia e a criação de milícias populares, e os constitucionalistas, liderados por Venustiano Carranza, que pregava a saída de Huerta do poder e a elaboração de uma nova Constituição. Em 1914, Huerta renuncia ao poder. Por quais motivos? Conflitos armados entre Carranza e Zapata. Em 1917, foi aprovada a Constituição, ocorre a nacionalização dos recursos minerais, eles passam a ser do governo, e a distribuição de terras aos povos indígenas. Uma reforma agrária, mas muito fraquinha, né? Desfecho ao longo do período revolucionário, efetivas reformas sociais, porém muito precárias dentro das necessidades do México, continuidades em governos posteriores. Na atualidade, a sociedade mexicana é marcada pela desigualdade e exploração imperialista. Camponeses, operários e demais categorias profissionais continuam a luta por igualdade e melhores condições de vida. Com um detalhe importante, tá? Que eu considero assim mais grave de todos. A gente sabe que o México é uma grande porta ou uma grande rota
para o tráfico de drogas para o continente americano, principalmente para a entrada de drogas para os Estados Unidos, né? Então, a gente vai encontrar grandes traficantes de droga que tomam conta do país mexicano, infelizmente. Então, o tráfico de drogas no México, ele financia a política, a economia e, por outro lado, ele afunda ainda mais e aumenta ainda mais a distância da desigualdade social, das condições de vida da população mexicana. Tá? É uma triste realidade dos países latino-americanos por conta do tráfico de drogas. Aí vocês vão encontrar um Organize as Ideias com 3 atividades. Tá? Esse aqui é uma atividade bastante interessante que eu falei para vocês. O tio Sam com um taco de beisebol e um mexicanozinho olhando com uma luneta aqui. E aí a frase, né? Que está um pouco difícil de enxergar aqui, mas na apostila de vocês está bem nítido. Pobre México, tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. Vocês vão analisar essa frase, esse contexto histórico e vão discorrer sobre esse assunto nesse campo aqui. Essa charge, gente, aparece de várias formas, de vários desenhos diferentes. Se vocês pesquisarem isso aqui no Google, vocês vão encontrar de várias formas diferentes, mas com essa mesma frase: pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Já caíram em vários vestibulares, VUNESP, em vários vestibulares FATEC, ETEC, já caíram em várias provas de concursos públicos. É muito clássico essa questão do México, tá? Da América Latina. E daí, na próxima aula, eu falo das questões da América Latina e da Argentina, de uma forma bem simples. Ficou, assim, muito pouco conteúdo para a próxima aula, mas eu retomo na próxima aula alguns conceitos e acrescento algumas coisas para a gente deixar a aula mais dinâmica, tá certo? E os exercícios eu prorrogo para mais uma semana, tá bom? Por falar em exercícios, eu verifiquei que tem metade da classe ainda não fez, que era para até hoje, né? Encerra hoje o prazo do exercício da semana passada, que também a aula foi duplicada, né? Foi 2 semanas para o conteúdo passado. Termina hoje o prazo, tá, gente? E tinha 10 pessoas que ainda não tinham feito nenhum exercício. Vamos caprichar aí, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Então, para encerrar, eu fico por aqui. Até a próxima aula. Um grandioso abraço para vocês. Um excelente final de semana. Cuide-se bem. Se possível, fique em casa. Muita saúde, muito juízo. E um grande abraço para vocês. Tchau, professor. Até mais. Você também. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, amigos. Tchau.